Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata e eu peço desculpas, pessoal, eu tinha que ter trazido um aviso para vocês na última videoaula, mas tinha tanta coisa para falar e mesmo assim ficou muita coisa por falar. Vocês viram que eu tive até que deixar um aviso aí ali na última parte da última videoaula, de tão longa que a aula ficou. Então, como eu mesma expus naquele aviso, que serviu de desfecho para a última aula, a memória da câmera chegou a acabar, pessoal. Então, definitivamente, eu bati o recorde da maior videoaula que eu já gravei para vocês aqui no canal. Então, a coisa só está piorando, né? Não está melhorando. Quanto mais o tempo passa, mais eu aumento aí a duração das videoaulas. Mas, enfim, pessoal, a homeopatia é isso mesmo, é algo extremamente complexo, é uma medicina integrativa, então, em se tratando de dinâmica humana, a homeopatia, dinâmica de adoecimento humano, a homeopatia sempre vai abordar essas questões de uma maneira bastante detalhada e, portanto, muito complexa. Então, por isso mesmo, aquela videoaula foi tão longa, mas eu não esgotei o assunto, pessoal. Ainda ficou muita coisa ali por falar, então eu fui resumida para vocês terem uma ideia. Mas enfim, pessoal, então vocês perceberam que eu espremi ali os temas, ficou realmente, apesar de ter sido uma aula muito longa, ficou muita coisa por falar. Eu queria ter me detido um pouquinho mais naquelas últimas matérias médicas, principalmente hidrocotile, coriandro, não deu para falar, mas não se preocupem que em breve eu vou gravar um vídeo para cada uma daquelas personalidades, aquelas últimas, né, que eu senti que geraram mais curiosidade, levando em consideração que são matérias médicas relativamente pouco conhecidas. Só que o que eu queria ter falado, pessoal, não deu tempo de falar, foi sobre um bônus que está disponível para aquisição, ou seja, não é um bônus gratuito, mas mesmo assim está acessível para vocês lá num valor que eu tenho certeza que não vai pesar para ninguém. É um bônus que está disponível exclusivamente para os alunos do meu minicurso Criança Difícil. Então, se você já adquiriu este curso, Criança Difícil, dê uma olhadinha lá no módulo bônus, porque eu coloquei lá um submódulo bônus pago, ou seja, como eu disse, né, vocês precisam adquirir, mas ele se propõe a lançar a luz sobre novas matérias médicas que tem como objetivo alargar o nosso horizonte de possibilidades curativas em se tratando do tratamento de autismo, pessoal. Então, nesse bônus eu trato de duas matérias médicas extras com enfoque no autismo. Uma orquídea de nome Cypripedium e trato também da homeopatia do arroz, apresentando evidentemente para vocês todas as janelas curativas que se abrem com esse medicamento quando a gente aborda a questão do autismo. Então, mais duas excelentes possibilidades ali para o tratamento de autismo, exclusivamente para alunos meus do minicurso Criança Difícil. Ah, Letícia, eu sempre quero adquirir alguma coisa sua, nunca sei onde é que está. Sempre aqui, pessoal, na descrição dos vídeos, você tem que clicar aqui na descrição, acho que para você tem uma setinha voltada para baixo, aqui na descrição, logo depois do título do vídeo, aí tem uma setinha na extremidade, seria a extremidade direita de vocês. Então, logo no cantinho tem uma setinha apontada para baixo, vocês apertam nessa setinha, que aí vocês têm alguns links ali. Geralmente eu sempre coloco o meu e-mail e um link que dá acesso ao catálogo de meus cursos que eu disponibilizei para vocês até hoje. Então tem um catálogo completo de cursos e masterclasses, aulões, ou na verdade eu acho que eu não tenho nenhum aulão, pessoal, eu tenho de mini curso em diante, porque mesmo os meus aulões são muito longos. O de ansiedade eu não contabilizei exatamente com quantas horas ele ficou, mas eu acho que é algo em torno de 8 horas para mais, então não posso chamar isso de aulão, ficou um mini curso. É o mesmo no caso do mini curso, que eu chamei de masterclass ali de depressão, e é o caso também do aulão Vícios e Compulsões. Então, são conteúdos menores, mas que eu nem poderia chamar de aulão. Eles são realmente mini cursos. O Vícios e Compulsões também ficou bem grande. Eu acho que ele, se eu for somar também, ele deve ter 10 horas de duração. E para quem gosta de análises, pessoal, as minhas análises de matérias médicas, essas masterclasses, elas promovem um conteúdo bem aprofundado em se tratando de personalidades homeopáticas. É claro, pessoal, que lançando mais luz, dando mais ênfase naquilo que é o tema central de cada um desses aulões. Então, por exemplo, nesse aulão Vícios e Compulsões, eu trato ali de
cerca de 10 matérias médicas, de uma forma bem detalhada, porém chamando um pouco mais a atenção do estudante para o escopo curativo ali daquelas matérias médicas em se tratando de alguns vícios e compulsões. É o mesmo no caso das matérias médicas que eu abordo na Masterclass Ansiedade, Depressão também. Então, se você está com sede de mais análise de matérias médicas, aproveite e caia de cabeça aí nesses aulões. Pessoal, até agora eu disponibilizei 3. Sobre ansiedade, vícios e compulsões e depressão, para quem não sabia. Então, você quer ter acesso ao catálogo completo dos meus cursos e mini cursos lançados até hoje, está aqui na descrição. Meu e-mail também para me contactar sempre aqui na descrição. Deixo sempre para vocês aqui o arroba do meu Instagram, arroba omeuplace, omeu.place, que aí vocês têm acesso ainda a minha página do Instagram. É interessante que vocês me sigam lá, porque quando eu sumo, passo um certo tempo sem me fazer presente aqui, normalmente eu estou sempre fazendo alguma postagem lá, lançando testes ou stories, que é a via preferencial através da qual eu interajo com os meus seguidores. Então, me sigam lá também. Bom, pessoal, essa videoaula, nessa em particular, a gente deveria tratar do Organon. A gente deveria voltar a abordar o Organon, vai ficar para a próxima, porque eu decidi abrir um parêntese e falar com vocês sobre uma personalidade, essa eu tenho certeza, pessoal. Acho que se eu for chutar alto aqui, 0,5 meu público, minha audiência deve conhecer essa matéria médica, ou menos que isso. Nepenthes, deixa eu escrever o nome dela aqui. A gente vai abrir um parêntese aqui para falar sobre personalidade homeopática de novo. Era o dia do Organon, mas eu senti, pessoal, ver que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, então vou escrever, depois eu falo. Então a gente vai falar sobre Nepenthes distillatória. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Deu para ver. Nepenthes distillatória. Traduzindo, pessoal, isso aqui, se a gente for trazer uma denominação popular dessa planta, é um vegetal, já antecipando a vocês. Traduzindo, nós teríamos aquela que dissipa, aquela planta, aquele vegetal que dissipa tristeza e ansiedade. Aí eu sei que muita gente já encheu os olhos e já está pensando em tomar esse medicamento. Calma, criatura, nada na homeopatia, igual sempre enfatiza, tão simples assim. Então depende de qual é o seu tipo de ansiedade, depende do que está por trás dessa sua tristeza. Aí sim, Nepenthes seria um excelente dissipador, seja dessa tristeza que ele está cometendo, seja dessa ansiedade. Mas enfim, pessoal, por que eu não dediquei essa aula à abordagem do Organon, que é como a gente tem fazendo, né? A gente tem falado sobre Organon, depois falado sobre alguns fundamentos homeopáticos, conceitos básicos da homeopatia, um conteúdo muito direcionado também ao leigo, aquela pessoa que é principiante ainda nesse território da homeopatia. E aí na sequência que a gente está falando sobre matérias médicas, eu senti que eu estava faltando com vocês em relação a esta estrutura teórica da homeopatia, porque não adianta nada a gente conhecer as ferramentas sem saber como usar essas ferramentas. Então, por isso que nesse ano eu decidi falar um pouco mais sobre os preceitos teóricos da homeopatia, mas evitei ainda falar novamente sobre Organon, pessoal, porque eu tenho sentido da parte dos meus alunos, o que me motivou a roteirizar essa videoaula e falar dessa matéria médica, foi uma certa insegurança que eu tenho percebido em meus alunos quando o assunto é exoneração. Não exoneração clínica, exoneração física, mas exonerações psíquicas. Pessoal, tem gente que tem muito medo de exoneração psicológica, fica com medo de, nossa, Letícia, a minha depressão já está ruim, imagina se isso aqui piora, e eu tenho uma descarga de choro, um choro que não passa, se a pessoa está com uma tristeza, essa tristeza piora e ela também fica dias chorando, eu não quero que a pessoa que eu estou acompanhando chegue nesse ponto, será que realmente a gente tem que sofrer antes de melhorar? E às vezes se confunde, né? A gente chama de exoneração algo que é um agravamento, que é até algo bem-vindo, né, dentro do contexto homeopático, eu já expliquei para vocês o porquê. Mas o fato, pessoal, é que quando a gente está falando de exoneração genuína, eu tenho um vídeo sobre exoneração onde eu deixo claro o que é a verdadeira exoneração. A exoneração, pessoal, é interessante que, por mais que ela traga alguns dissabores, por mais que ela traga alguns transtornos, é como se o nosso inconsciente, algo como a nossa intuição mais profunda,
é como se nos comunicasse que a gente está no caminho certo. A gente não está passando por um bom momento, mas a gente sabe que a gente está chegando próximo dessa luz no fim do túnel. Ou seja, é como se o nosso próprio sistema ele já soubesse que a gente está passando por um processo de depuração, de purificação, de libertação. Então, o que é a exoneração? Pessoal, a exoneração é uma descarga de toxinas, é uma descarga daquilo que me aprisiona, é uma descarga daquilo que agora me é empecilho, seja, por exemplo, a gente está falando da esfera psicológica, então, seja de um trauma, de um condicionamento específico, eu me reconcilio, eu consigo finalmente perdoar. Então, quando a gente fala de exoneração psicológica, geralmente a gente fala de uma descarga, uma libertação de uma amarra que era, de certa forma, um impeditivo para a minha harmonia, para o meu equilíbrio pessoal. Então, por isso mesmo, pessoal, não tem como a gente não nutrir uma certa convicção, nem que seja nas nossas entranhas, lá na nossa intuição, não tem como a gente não perceber que o processo vai nos levar para algum patamar melhor. Então, na exoneração está embutido já um processo de transformação positiva, evidentemente. Mas ela é temida, porque, bom, até eu passar por esse processo, eu tendo a sofrer um pouquinho, eu tendo a reviver determinadas experiências. Então, por isso muita gente teme a exoneração, ainda mais, pessoal, dependendo do que está em jogo aqui, dependendo do tipo de experiências pelas quais a pessoa já passou, dependendo do naipe de traumas que ela vivenciou. Então, é natural que a gente queira buscar por um atalho. Não, Letícia, eu não quero que isso aconteça comigo, eu só quero tomar o medicamento e ficar bem. Mas às vezes isso acontece, às vezes não, pessoal. A homeopatia é uma caixinha de surpresas nesse sentido. Dá para saber se vai ter agravamento? Não, não dá para saber exatamente. Dá para saber se a exoneração psíquica ela vai acontecer no âmbito emocional, qual será a via exonerativa que o meu sistema vai escolher. Tomara, Letícia, que seja sonho, através de um pesadelo que eu estou dormindo, eu nem vivo aquilo. Pode ser pela via onírica? Pode. Mas pode ser que não também, pessoal. Pode ser que você sofra, pode ser que você sinta ali o seu coração machucado por aquelas experiências que você viveu, pode ser que você se confronte com suas sombras, isso vai doer um pouco, enfim, não dá para saber exatamente qual será a via curativa que o seu sistema vai empreender, no caso. Então, o nosso sistema sabe mais, isso é certo, mas, bom, a gente gostaria que o processo se desse, o processo curativo se desse com o mínimo de transtorno possível. Mas, enfim, pessoal, quando nos deparamos com uma exoneração dolorosa, essa é a questão. O que fazer, Letícia? Eu simplesmente deixo passar? Eu simplesmente observo? Eu já falei, pessoal, quando a gente está diante de uma suspeita de exoneração, a gente não repete a dose de um medicamento homeopático. Por quê? Porque a última dose ela já está deixando claro para a gente que existe um fenômeno em andamento. Se se trata de uma exoneração genuína, é um fenômeno com potencial curativo. Então a gente não deve intervir absolutamente. Mas existem alguns processos, pessoal, que a gente nota que está sendo realmente muito doloroso para o indivíduo. A gente sabe, pela leitura do caso que nós temos empreendido, nós sabemos que aquilo vai levar o indivíduo para um patamar mais estável, mas, por outro lado, a gente nota o sofrimento. A gente sabe que não está sendo agradável para o doente. Mas, por outro lado, também a gente não quer mudar a estratégia de tratamento que a gente havia pré-estabelecido, porque claramente é o melhor medicamento para o caso. Então, o que fazer, Letícia? Levando em consideração que nem é o caso também de indicar sais, porque não há exonerações clínicas, exonerações físicas, não está ocorrendo a descarga de toxinas através dos emunctórios, né? Ou seja, através de xixi, cocô, uma lesão ali de pele, não é nada disso, então os sais nem poderiam ajudar. Então, como é que é, Letícia? A pessoa simplesmente aguenta? Não, existe essa carta na manga para nos auxiliar. Então, pessoal, achei interessante apresentar essa matéria médica para vocês, porque ela é uma matéria médica, de certa forma, coringa para exonerações com esse nível de intensidade. Às vezes a gente chega ao ponto de pensar que o processo curativo está sendo pior que a própria doença. A gente pode ter surpresas bem desagradáveis nesse sentido em relação aos psicóticos. Psicótico, pessoal, você já sabe, né? Aquela pessoa que
Você até fica em dúvida que problema ela tem, de tão pouco que ela se abre. Mas a gente sabe que ela tem muitas feridas não cicatrizadas ali no peito. E a gente sabe que em algum momento aquilo vai vir à tona. Então o psicótico, ele é aquela bolha, né, que a partir do momento que estoura, pessoal, a gente não sabe exatamente o que vai sair dali. E pior, na verdade nem é essa a questão, a gente não sabe por quanto tempo essa sangria vai durar. A gente não sabe em quanto tempo aquele processo se consolida. Nossa, Letícia, até quando esse processo de saída, de liberação vai ocorrer? Nepentes pode encurtar o tempo desse processo de descarga, de depuração psíquica pela qual o indivíduo está passando, pessoal. Então, eu vos apresento um excelente medicamento homeopático para exonerações psicológicas muito intensas. Nepentes destilatória, ou a tradução não vulgar desse medicamento, pessoal, seria justamente aquele que eu enunciei para vocês inicialmente. Aquele ou aquela que dissipa tristeza e ansiedade. De certa forma, acredito que a essa altura vocês já até entenderam porque que esse medicamento também é conhecido por essa propriedade. Então a gente vai percorrer o mesmo caminho que a gente percorre quando a gente analisa matérias médicas aqui no canal, pessoal. A gente vai começar, já apresentei o nome para vocês, agora a gente vai falar sobre miasma regente. Qual é o miasma regente de Nepentes? Neste caso, nós temos, como não poderia deixar de ser, em se tratando de uma personalidade no estágio 12, nós temos uma personalidade cancerínica. Então, nós temos aqui acentuado o cancerinismo. Estou olhando para lá, pessoal, que às vezes eu acho que o enquadramento tá bom, vocês estão vendo e não estão vendo coisa nenhuma, né? Por isso que eu vou escrevendo e falando também. A letra tá pequena, né? Mas o que eu escrevi aqui foi cancerinismo. Então, esse é o miasma regente. Todos os miasmas regem todas as personalidades, pessoal, mas tem um, normalmente, que ele é mais ativo. Um, dois, às vezes, raramente até um terceiro, que a gente percebe de forma bem expressiva naquela personalidade que a gente está analisando. Mas o grosso aqui das expressões de Nepentes serão cancerínicas. O que significa isso, pessoal? E, de novo, a gente vai recrutar as características centrais do cancerinismo. Qual a palavra-chave para cancerinismo segundo Shankaran? Sobre-humano. Sobre-humano por quê? Porque aqui, pessoal, veja bem, para vocês, não sei se vocês se recordam, mas como a gente consegue detectar o miasma regente de um indivíduo? A gente precisa analisar principalmente, é uma técnica parecida com o que a gente usa para detectar o eco interior predominante de um sujeito, o seu temperamento. Quando é mais fácil a gente perceber em situações críticas, quando a pessoa está vivendo um perrengue, ela está descascando abacaxi, está vivendo um problema, como é que ela reage nesses momentos? Então vocês vão notar, quando vocês exploram como a pessoa reage em cada problemática específica da vida dela, vocês vão notar que existe geralmente a pessoa lança mão de um modus operandi reacionário mais ou menos padrão. Então, quem tem uma ressonância muito grande, por exemplo, com miasma agudo, vocês notam que a pessoa sempre entra em pânico. A conta bancária vazia, que eu sempre trago esse exemplo. Né? Conta bancária sem grana, a pessoa teve problema com o cônjuge, problema com o filho, problema com entes queridos nossa, aquele dia só aconteceu catástrofe, o cano estourou, pânico, 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 pânico. Ela só reage de forma intensa, assim. Agora, o cancerínico, pessoal, quando acontece um problema, qual que é o primeiro impulso? Centralização da resolução do problema. Então, ele nutre a crença de que sozinho não importa o pepino, pessoal, pode ser um problema altamente complexo, não importa. Eu vou resolver tudo isso aqui sozinho. Não precisa contar para ninguém não, eu não vou dividir isso aqui com ninguém porque eu não quero incomodar, pode deixar que eu resolvo tudo sozinho. Então, existe essa tendência à centralização, é claro que daqui a gente já pode chegar a várias conclusões. Por que é uma pessoa tão tensa? Por que é uma pessoa que padece de uma certa ansiedade, nem sempre muito visível, pessoal? Porque é isso. Eu centralizo com o objetivo, inclusive, de não incomodar ninguém. Então é claro que se eu não quero incomodar ninguém, eu não vou deixar as pessoas verem que eu estou ansiosa, que eu estou sofrendo com aquilo ali. Então eu sorrio, eu estou com cara de paisagem aqui, fingindo que não tem nada acontecendo, mas estou com aquele problemão na minha mão, que eu poderia e deveria dividir com os demais, que às vezes nem é totalmente responsabilidade minha de resolver aquela pendência, aquele pepino.
mas eu abraço aquela responsabilidade integralmente. Por isso o termo sobre-humano, porque ninguém aguenta, pessoal, imagina, eu estou falando de um problema, já centralizo, imagina vários problemas que o indivíduo vivencia no decorrer da sua vida, que ele poderia sim diminuir aquele fardo, mas não divide. Por que não divide, pessoal? Aqui nós vamos a mais uma característica do miasma cancerínico, que é o perfeccionismo. Eu não divido, primeiro, existe a empatia à humanidade que é típica, pessoal, desse miasma. Isso não é exclusivismo de tuberculinismo, igual algumas pessoas pensam. O miasma cancerínico, no meu entendimento, ele é até mais empático que o próprio tuberculinismo, pessoal, porque, veja, eu chego a sacrificar a minha identidade em prol do outro. Eu serei o que você quiser que eu seja. Então, bom, eu considero pessoalmente a simpatia bem maior, que eu estou disposta a sacrificar, inclusive, a minha dignidade no nível mais básico. Então veja o que acontece aqui. Esse lado de cancerínicos a gente conhece bem, mas o perfeccionismo ele surge a partir de que momento? Na verdade, é o que justifica essa centralização, uma parte do processo que justifica. Porque, veja, não divido o fardo com ninguém porque não quero incomodar, penso demais dos outros, sempre pensando nos demais. Eu sou o último da lista, normalmente. Mas, além disso, eu sinto que só eu vou conseguir resolver os problemas daquele jeito, com aquele nível de perfeição. Ou seja, pessoal, o termo sobre-humano, ele é extremamente cabível aqui para definir o miasma cancerínico, porque, veja, além de eu ter toda a carga de responsabilidade sobre o problema, eu assumi isso aqui porque eu não deleguei a mais ninguém, então toda essa cruz aqui para sobre meus ombros, essa cruz pesada, várias cruzes, na verdade, né? inclusive cruzes aqui que aproveitadores colocam sobre meus ombros também, que a gente sabe que isso aqui é inevitável, muitas pessoas percebendo essa boa vontade, acabam abusando disso. Então, além dessa carga sobre meus ombros, bom, não basta simplesmente carregar a carga, tem que carregar de um jeito específico, o jeito mais perfeito, o jeito mais impecável, o jeito mais indefectível. Então não basta fazer, eu preciso fazer da forma mais perfeita. Claro, tem um momento que ninguém aguenta, isso aqui vai me levar a uma baita estafa, isso aqui vai me levar a um estresse do qual eu posso auferir aí vários malefícios, como é o caso de uma fadiga, depois eu consigo me livrar mais dessa fadiga, todos os problemas clínicos que advêm desse tipo de vivência, pessoal, e tantos outros problemas que a gente pode deduzir que partem justamente desse tronco, da sobre-humanidade, que se respalda principalmente na total falta de autorrespeito. Então é um indivíduo que ele está disposto a sacrificar a sua dignidade, se for necessário, para que ele atinja a meta, que é a resolução daquela crise, daquele problema, de uma forma centralizada e de maneira perfeita. Pessoal, eu não ia falar sobre isso agora, mas o Nepenthes, se vocês digitarem no Google, vocês vão ver que estaria dentro daquela categoria, grosseiramente falando, não é bem isso, mas estaria dentro daquela categoria de planta que a gente conhece como planta carnívora. Ela tem, só para que vocês tenham aqui um norte, ela está na mesma ordem de Drosera, que é uma planta carnívora, na mesma ordem daquela flor que a gente conhece como sarracênia, que ela é tipo um jarrinho, não sei se vocês já viram, com um ácido dentro. Aí cai um bichinho, cai um inseto, com aquele ácido ela dissolve aqueles bichinhos que lhe servem também automaticamente como fonte de nutrição. Então, Nepenthes está nessa categoria, pessoal. Veja bem, eu estou chamando a atenção de vocês para isso porque é por isso que Drosera, a própria Nepenthes, Sarracenia, elas lembram demais personalidades animais, porque, veja, a forma através da qual ela se nutre não é muito diferente de um animal, se a gente for pensar bem, só que é uma fonte de nutrição secundária, pessoal. Então, caiu um bichinho lá, beleza, não caiu nenhum também, eu ainda consigo empreender fotossíntese, ou seja, a nutrição está garantida de qualquer forma. Mas é uma medida extrema. Nossa, faltou comida, pronto, eu vou esperar um bichinho cair aqui, que certamente a nutrição estará garantida. Essa nota, que ela se assemelha muito ao comportamento dos animais, só que acaba impregnando a personalidade Nepenthes, assim como vai impregnar a Drosera, assim como vai impregnar a Sarracenia também. Mas a gente tem o vegetal aqui, pessoal, então aqui reino pertence
Nepenthes é um vegetal, é uma planta, apesar das características de personalidade também lembrarem bastante alguns traços do reino animal, especialmente no que diz respeito a essa sensação de estar sendo capturado. A gente já vai chegar lá. Em se tratando de personalidades vegetais, pessoal, o que a gente tem? A gente pode bater o martelo que não, é uma personalidade vegetal. O que não pode faltar? É aquela bendita sensação básica. Essa sensação básica, como eu falei várias vezes já para vocês, é uma sensação que ela vai se repetir quando? Em toda situação crítica que o sujeito viver. Então, alguém gritou comigo, eu sinto aquela sensação de que eu fui capturada. É exatamente a sensação predominante aqui. Sensação de que fui capturada, estou presa. Não tenho dinheiro, de novo o exemplo do dinheiro. Vi que a conta bancária está vazia, sensação de que eu estou sendo capturada. Briguei com uma pessoa que me é cara, ou seja, é um conflito muito desgastante para mim, com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com o filho, sensação de que fui capturada. Então é uma sensação que ela é onipresente nas minhas experiências conflituosas, litigiosas, situações críticas. Eu sempre vou sentir isso aqui e sempre, pessoal, eu lanço mão, diante disso, geralmente eu lanço mão de estratégias também peculiares que tendem a se repetir. Então, é por isso que Shankaran traz para a gente, quando ele define um vegetal, uma família vegetal, para ser mais específica, além da sensação básica daquela família, ele traz uma reação ativa e passiva, ou seja, beleza, já entendi que a pessoa sente essa compressão, essa sensação de estar sendo enjaulada, aprisionada, capturada. Ok, mas agora a pessoa não vai ficar ali, ela vai reagir àquela sensação de uma forma ativa ou passiva, ela simplesmente aguenta, mas se ela decide aguentar, ela vai aguentar de uma maneira específica. Se ela decidir reagir, ou seja, a reação ativa aqui, ela vai reagir de uma forma específica. O que acontece aqui, pessoal? Primeiro, é isso que define uma personalidade vegetal. A sensação básica, ela precisa estar presente, pessoal. Por isso que nós, homeopatas, nós fazemos questão de explorar tanto as situações difíceis pelas quais o doente está passando naquele momento da sua vida, naquele momento da toma de caso. Então, a gente... Se vocês não exploram, pessoal, deveriam explorar como o doente está lidando com as situações domésticas, tem havido conflitos, e como é que você se sente nesses conflitos, como é que você reage, tem uma coisa te incomodando, situação financeira, e como é que você reage, como é que você se sente quando você percebe que não vai conseguir pagar aquele boleto naquele mês, quando você percebe o quão endividado você está, enfim... A exploração desses contextos são muito úteis, especialmente quando a gente suspeita que a pessoa é uma planta, ou seja, que a pessoa apresenta como melodia oculta predominante o reino vegetal, uma nota do reino vegetal. Então aqui, pessoal, no caso de Nepenthes especificamente, é um vegetal que pertence a uma família que lembra bastante o nome da própria planta, Nepenthaceae. Só que veja, nós não temos registros da sensação básica dessa família. Então eu vou me basear, pessoal, na falta aqui de informações com respaldo bibliográfico, eu vou trazer para vocês algo que, um traço, um denominador em comum que eu tive de extrair na marra, na prática, no cotidiano clínico. Então vou trazer para vocês aqui algo que eu já percebi dentro do meu contexto clínico empírico, ou seja, dentro da minha prática cotidiana. Então, os sujeitos nepenthes, pessoal, como não poderia deixar de ser, a gente está falando de uma planta carnívora, então esse sujeito ele pode padecer dessa sensação de estar sendo capturado. Ora, ele pode sentir que é o bichinho que está sendo capturado pela própria planta. Então o que vocês acham que ele vai falar no caso? Nossa, mas parece que eu estou preso, parece que não tem como eu sair, parece que tem uma parede me espremendo cada vez mais. Isso aqui é típico, a sensação de estar sendo comprimido, só que de uma forma progressiva. Parece que tem algo se fechando sobre ele. Só que não basta, pessoal, tem outra peculiaridade aqui nessa família, em particular nas Nepenthaceae, que é como se fosse uma sensação de que, além de eu estar sendo comprimido, enjaulado progressivamente, ou seja, esse aperto ele só aumenta com o passar do tempo, quanto mais crítica vai ficando a situação, existe uma sensação pegajosa também. Quando você se aprofunda nessa sensação de estar sendo capturado, você vai chegar a essa meleca, o sujeito chega ao ponto de descrever isso. Isso é muito bonito, pessoal, porque você confirma
que de fato existe uma interferência energética desse vegetal sobre a pessoa. Quando a gente percebe isso, não tem como a gente ter dúvida de que Shankaran ele está certo na sua forma de conceber a patologia humana. De fato, a patologia ela se instaura a partir do momento que a melodia humana ela é sobrepujada por uma melodia, uma nota antinatural, secundária, que seria uma nota animal, vegetal, uma nota fungo ou mineral. É uma nota que ela não deveria estar assumindo aquele protagonismo. Quando a nota humana é sobrepujada, eclipsada por alguma dessas notas estranhas, segundo Shankaran, aí sim nós temos a doença. Então, quando o doente nos relata as suas queixas, a gente chega até o âmago da queixa, a gente vai encontrar essa sensação que aponta para a gente que reino é o predominante naquele momento, né? Qual que é essa nota secundária que é a predominante. E aqui, pessoal, o sujeito vai ilustrar para a gente uma situação tal como aquela possivelmente experimentada por um inseto capturado ali naquele líquido ácido. E mais, pessoal, a gente pode ter essa narrativa, mas a gente pode ter outra também, que lembra agora o sujeito na versão ativa, ou seja, ele é a planta capturando o bichinho. Veja bem, pessoal, isso aqui como eu falei para vocês, esse método esse meio, na verdade, de nutrição, no caso das Sarraceniales, estou falando da ordem que abrange Nepenthes, é algo que é usado emergencialmente. Então, não é um meio de nutrição habitual, meio de nutrição de que essa planta lança mão preferencialmente. Fotossíntese vai ser o preferencial, mas na impossibilidade de conduzi-la, eu vou preferir essa via de nutrição. Então, veja, pessoal, é algo que eu lanço mão em situações bem específicas, porque também, pessoal, apesar de eu conseguir nutrientes a partir dessa via, sinceramente, eu preciso lançar mão de bastante energia para conseguir digerir, seja lá o que for que cair ali. Eu já li a respeito, às vezes pode cair até rato lá. Imagina um mamífero caindo nesse líquido, pessoal. O trabalho que não dá para um vegetal que não foi feito para desempenhar essa função primordialmente, conseguir assimilar todos aqueles nutrientes que aquele ácido, de certa forma, vai dissolvendo. Então não é um método de nutrição tão natural assim, pessoal. Então é claro que tudo aquilo que é antinatural vai exigir um pouco mais de energia. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, por quê? Porque isso já explica um desconforto típico do sujeito Nepenthes, que é, geralmente, pessoal, são pessoas que não comem. São pessoas que comem muito pouco, elas sentem como se tivesse uma bola aqui na região do estômago. Essa sensação é predominante. Imagina, eu sou a planta, caiu um inseto lá. Nossa, mas vai dar trabalho para digerir esse negócio, porque não é exatamente eu não fui feita para comer esse bicho aqui, né? Eu fui feita para conseguir produzir açúcar a partir da luz do sol. Então isso aqui é meio que uma gambiarra que o meu sistema está fazendo. Então isso reflete, inclusive, na relação que o sujeito Nepenthes tem com a comida. Ele sente que vai dar trabalho de digerir aquilo, pessoal, é por isso que a pessoa ela come um pouquinho e já está cheia. Parece que ela está empanturrada. Não raro, os alimentos causam uma sensação desagradável também. Então a pessoa come pouco e o pouco que come faz ela passar mal também e vira aquela bola de neve e a pessoa está sempre magrinha, consequentemente. E mais, pessoal, isso é tão real que por isso mesmo, por essa debilidade nutritiva, é um medicamento excelente para crianças que não se desenvolvem, aquela criança que fica baixinha, em termos de estatura que eu estou falando de cognição. É claro que acaba que a cognição paga o pato, né, em algum momento, mas eu estou falando principalmente do desenvolvimento em termos de estatura, aquela criança que ela não cresce muito, você percebe que ela está abaixo da curva em relação à média, a dentição também demora demais a desenvolver, então existe um certo retardo, principalmente no desenvolvimento constitucional dessa criança, muito por essa dificuldade em termos de nutrição aqui, assimilação de nutrientes, muitos alimentos causam intolerância, então a nutrição é um calcanhar de Aquiles aqui, na verdade, pessoal, dessa ordem como um todo, dessa subclasse como um todo. Todos os vegetais que estão na subclasse de que Nepenthes faz parte apresentam questões digestivas. E se eu estou falando, pessoal, de um ente aqui que apresenta um ser, uma personalidade que ressona com Nepenthes, a gente está falando de pessoas que padecem majoritariamente de questões nutritivas. Segundo o que a leitura metafísica das doenças nos ensina, a gente já pode pensar automaticamente em questões ligadas à familiaridade, questões ligadas a afeto,
o aporte de afeto que eu recebo, a qualidade desse afeto, a intensidade desse afeto, a incondicionalidade desse afeto também. Então, por isso mesmo, nós vamos puxar um gancho entre essas questões que eu acabei de expor para vocês e as problemáticas centrais. A gente já está começando a entrar nos domínios das temáticas centrais do sofrimento de Nepenthes. A gente vai perceber o quanto a questão afetiva tem peso aqui sobre as suas problemáticas e o porquê. A gente vai entender na sequência por que de Nepenthes lançar a mão desse expediente, de reprimir os seus traumas, as suas experiências, suas feridas, na verdade, suas experiências negativas, reprimir essas feridas a um ponto de em algum momento aquilo estoura, principalmente diante aí de mais uma crise, que seria como se fosse a gota d'água, e o porquê disso parecer, para quem está observando, algo que, nossa, Letícia, parece que essa sangria não vai acabar. Parece que essa descarga não vai passar, parece que essa pessoa sofreu por várias vidas e agora ela está trazendo tudo isso à tona, parece que ela não vai aguentar, porque é tanto sofrimento que está aflorando. Então toda essa dinâmica de repressão e explosão, a gente vai entender por que acontece e como acontece. Pessoal, do traço de personalidades vegetais, que, claro, né, estará aqui em Nepenthes pelo fato de ser uma planta, nós temos aqui sempre uma... Lembre-se disso, pessoal, porque isso aqui pode ajudar vocês a discernirem se realmente é uma personalidade vegetal, talvez de outro reino, né, um mineral ou um animal. O vegetal, ele é muito mais sensível a elementos externos. Uma personalidade vegetal, ela é tão sensível a essas impressões externas, pessoal, que ela não... Certamente, nada vai passar batido, tudo vai afetá-la em alguma medida. Por exemplo, uma música que uma personalidade vegetal escuta, um animal consegue abstrair, um mineral, às vezes o mineral nem entende o que está se passando ali, nem percebe que tem uma música sendo tocada naquele ambiente. Isso não passa batido por uma personalidade vegetal. Inclusive, variações extrafísicas, pessoal, por isso são pessoas que geralmente elas têm esse discurso, né? Não gosto de ir para aquele ambiente que a energia de lá é pesada, nossa, mas eu sinto uma carga, meu olho pesa, eu não gosto de ir para shopping, multidões me afetam também. Então são impressões geralmente mais sutis, inclusive, que afetam uma personalidade vegetal. Então músicas, variações energéticas, entre aspas, no ambiente, odores, ruídos, obviamente, né? Eu falei das músicas, um gosto de determinado alimento, nós temos a impressão que o aparato sensorial dos vegetais, das personalidades vegetais, é mais desenvolvido. Então são pessoas que, Shankara inclusive até diz, são pessoas que padecem de uma grande sensitividade, que é um termo adequado, pessoal, porque ele transcende, inclusive, aquilo que nós entendemos de sensibilidade. Ou seja, eu não sou sensível apenas, não me afeta única e exclusivamente um cheiro. Não é que um cheiro é sentido por mim de uma maneira mais intensa, como uma pessoa que de repente ressona mais com o reino animal. Um gosto é a mesma coisa, o que eu ouço. Não é que eu percebo isso de uma forma mais intensa. Sim, tem isso também. Mas eu vou além, eu consigo perceber a vibração daquela música, eu consigo sentir com que amor essa comida foi preparada. Então existem uma série de impressões que para a pessoa mais desatenta ou que não ressona com esse reino vegetal, elas passam batido. Para uma personalidade vegetal, não necessariamente. Então, por isso mesmo nós dizemos que uma das formas de vocês diferenciarem, que às vezes a gente pode ter dúvida, né? Como nesse caso, podemos ter dúvidas em relação a que reino Nepenthes pertence. A gente está analisando só a personalidade, pessoal, a gente está analisando do seu ponto de vista físico, material, a gente viu que é uma planta, sabe que é vegetal, mas o indivíduo que ressona, onde a gente o categorizaria, caso a gente não tenha feito ainda a toma de casos mais aprofundada, a repertorização, então a gente tem dúvidas. Por que a gente sabe que é uma personalidade vegetal e não animal? Principalmente em função da suscetibilidade a impressões externas. No caso das personalidades animais, pessoal, muito dos desafios, dilemas que essa personalidade tende a enfrentar dizem respeito à relação dele com ele mesmo. No caso dos minerais também há uma mescla. A externalidade, sim, é um ponto a ser levado em consideração, mas também o indivíduo ele passa a maior parte do tempo em confronto consigo. É diferente dos vegetais que passam a maior parte de seu tempo em confronto com
a externalidade, os estímulos que ele recebe do meio externo. Então, essa é uma marca bem distintiva do reino vegetal. Agora vamos ao estágio, pessoal. O estágio a que pertence Nepenthes. Se eu pudesse transformar Nepenthes em um elemento químico, eu situaria em que lugar da tabela periódica? Situaria na 12ª coluna. 12ª, pessoal, para quem não sabe exatamente o que eu estou falando, é a mesma coluna em que está zinco, é a mesma coluna em que está cádmio, é a mesma coluna, agora esse todo mundo conhece, é a mesma coluna em que nós temos os mercúrios. Mercúrio de uma forma geral, mercúrio puro e todos os seus tons de cinza, mercúrios vivos, solúveis, cinabares, que é a combinação do mercúrio com o sulfuro, enxofre. Temos também mercúrios dúcteis, que é a combinação do mercúrio com o cloro, entre outros agora que eu não me recordo, pessoal, mas Mercúrio está aqui, na 12ª coluna, conforme a classificação de Schouten. Qual o dilema central dessa coluna e que vai acabar impregnando as problemáticas do sujeito Nepenthes? O dilema, pessoal, do estágio 12 é o seguinte: eu cheguei num certo patamar, me estabilizei naquele patamar, mas para que eu consiga continuar gozando dessa progressão, dessa evolução, dessa melhoria pessoal, ou melhoria, seja lá em que aspecto for, melhoria nas minhas habilidades criativas, melhoria nas minhas relações humanas, melhoria num cargo profissional que eu desempenho, no meu ofício, no que eu faço ali no meu labor diário, para que eu possa continuar progredindo, eu preciso me reinventar. Só que veja, pessoal, muitas vezes essa reinvenção que a gente percebe que ela precisa ser feita, ou uma reciclagem, gente, eu não posso mais seguir a mesma estratégia. A estratégia que eu estou usando, ela já foi frutífera no passado, mas agora parece que a circunstância mudou, parece que eu tenho que adaptar alguma coisa na minha jornada pessoal, na minha rotina que seja. Eu não posso seguir mais com a fórmula antiga. Então é isso que o sujeito do estágio 12 aqui, ele percebe, que olha, para eu continuar progredindo, não vai ter outra saída, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que me transformar. Só que, por que essa transformação, pessoal, ela, digamos, reluta-se a abraçá-la de uma vez? Porque muitas vezes, para que eu a efetue, para que eu consiga concretizar essa transformação, eu vou ter que admitir, aí é que entra a bendita soberba, eu vou ter que admitir que a fórmula antiga não está dando certo mais. Eu vou ter que admitir que talvez eu acreditei numa coisa que, bom, agora ela está se mostrando um equívoco, ela está se mostrando uma baita inverdade. Mas, meu Deus do céu, eu investi tanta energia nisso e deu certo por tanto tempo, isso aqui me trouxe um alívio, mas agora eu percebo que é uma ilusão. Meu Deus, mas como é que eu admito isso? Não posso admitir. Eu vou me tornar uma pessoa obstinada em relação a isso, eu vou sustentar isso aqui como a máxima verdade, não é possível que isso aqui é uma mentira. Então, veja bem, nós já entramos num processo de crise do estágio 12, a partir do momento em que eu nego a necessidade de mudança por falta de humildade. Ou falta de humildade, pessoal, um medo de dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Eu desconfio que esse aparente retrocesso, nele pode estar embutido o progresso, a continuidade do progresso. Então, eu tenho uma certa desconfiança, eu tenho medo de abrir mão de uma fórmula que deu certo até hoje. Nossa, velho, mas eu vou abrir mão dessa estratégia? Será que uma reinvenção vai dar certo? Nossa, isso aqui deu certo tantos anos, por que agora eu vou ter que abrir mão disso? Então, o sujeito está diante desse tipo de impasse, pessoal. Então, imagine a pessoa enfrentando esse impasse em qualquer aspecto da vida dela. Aqui no caso de Nepenthes, esse impasse ele vai se refletir principalmente nas relações humanas do indivíduo. Então ele começa a entender o seguinte: nossa, se eu quiser continuar me mantendo uma pessoa equilibrada, se eu quiser continuar vencendo na vida, se eu quiser continuar seguindo em frente, eu vou ter que deixar algumas pessoas para trás, eu vou ter que cortar alguns vínculos, algumas pessoas não deverão me acompanhar na minha jornada pessoal. Eu vou ter que ser forte e abrir mão. A gente vê isso demais, pessoal, tem uma palavra-chave que Schouten traz para o estágio 12, que é a palavra tirano. E por que tirano é tão adequado para definir o estágio 12? Pelo seguinte, pessoal, porque o tirano, vocês percebem que ele já abandonou o posto de autoridade para se tornar autoritário.
ele já não consegue mais exercer a autoridade no sentido legítimo do termo, ele precisa lançar mão de uma extrapolação dela, que seria o autoritarismo. Por que ele lança mão desse estratagema da tirania para continuar mantendo aquelas pessoas que lhes são subordinadas, submissos, subservientes? Ele precisa apelar. Por quê? Porque a estratégia de domínio que ele utilizava anteriormente, ela claramente está demonstrando sinais de que ela precisa ser revista. E as pessoas, quando percebem isso, começam a questionar a autoridade ali do soberano. Não, mas esse cara já não está conseguindo segurar as pontas, já não é o mesmo líder de antes. Então, para continuar, fazendo valer a sua soberania, ele precisa lançar mão de meios enérgicos. É por isso que, eu não sei onde que eu comentei, pessoal, se foi em alguma masterclass, algum curso, a gente percebe que um mecanismo de poder, ele está caindo de podre quando ele começa a apelar e recorrer ao autoritarismo. Porque se está tendo que chegar nesse ponto, é porque a autoridade, por si só, ela já não está sendo suficiente para guiar as pessoas para aquele caminho que o líder considera o melhor para aquelas pessoas que estão sob seu domínio. Ele está tendo que apelar para persuadir, entre aspas, aquelas pessoas que lhe são tuteladas, enfim, sobre as quais ele exerce alguma influência. Então já é um sinal de declínio. A gente já passou do estágio 10, que é o ápice da tabela periódica, agora a gente está começando a cair. Por quê? Por resistência, apego àquilo que deveria ser revisto. E eu começo a investir pesadamente em estratégias que elas já estão se provando obsoletas há muito tempo. Aí eu já caio no estágio do obsoletismo, consequentemente, que é o 13. Mas enfim, não vem ao caso. Então, pessoal, a gente pode reduzir aqui o dilema do estágio 12 como revolução quando convém e conservação quando convém também. Então eu quero mudar se a coisa não estiver do meu jeito, mas eu quero que fique exatamente como está se me favorecer de alguma forma. Então, por isso mesmo, o Scholten, ele traz tanto o termo revolucionário para o estágio 12 quanto o conservador também. Mas o que nos interessa, pessoal, é a dinâmica do estágio 12 dentro da instância familiar, que é justamente o grande calcanhar de Aquiles do sujeito nepentes, a convivência com os familiares, a convivência com amigos, convivência com o cônjuge, é a sua esfera afetiva que é debilitada aqui na maior parte das vezes. Então, o que esse sujeito começa a perceber, pessoal? Pessoas que ressonam com o estágio 12, quando a gente analisa a biografia delas, a gente vai encontrar uma família sabotadora, normalmente. E isso a gente percebe, pessoal, principalmente por parte de algumas mães. Então, o sujeito nepentes, normalmente, quando a gente vai averiguar na biografia dele qual que é o núcleo, ou talvez a origem, para ser mais específica, dos seus padecimentos, a gente vai encontrar uma mãe que, na verdade, ela nutriu afetivamente aquela criança que agora nós estamos acompanhando, que é o sujeito nepentes, mas foi uma nutrição condicional. Ou seja, eu vou sim te nutrir afetivamente, eu vou sim te amar, desde que você permaneça nessa nossa relação aqui de troca, de reciprocidade. Ou seja, desde que você não me abandone, desde que eu continue sendo a sua mamãezinha querida, então tá tudo certo. Você está aqui nessa nossa relação e tem o seu aporte de afeto garantido. Agora, se você ameaçar mostrar as asinhas e voar do ninho, eu vou cortar suas asinhas, você vai ver só. Então é um joguete de manipulação, pessoal, só que isso acontece. Eu estou dando um exemplo assim muito caricato para vocês. É claro que a coisa não se dá de uma forma tão declarada, tão explícita assim. Tudo é de uma maneira muito tácita. Por exemplo, aquela mãe que ela começa a inventar tudo quanto é tipo de doença a partir do momento que os filhos começam a alçar voos, a partir do momento que eles começam a constituir família. Aquela mãe, ou pai também que seja, pessoal, não é só a mãe que pode manipular os filhos dessa maneira, de maneira a sabotar a emancipação deles, mas a mãe, a gente percebe que para ela é mais difícil se desgarrar da prole, para ela é mais difícil testemunhar o vazio ali de seu ninho. Tanto é fato que até no curso Sagrado Feminino eu falo sobre essa síndrome, que ela é conhecida inclusive, pessoal, e tem esse nome de síndrome do ninho vazio. Muitas vezes isso aqui é muito pesado para a mulher, porque
agora vai ficar só ela e o marido, e às vezes ela direcionou toda a energia para a criação dos filhos, já não tem mais nada entre ela e o marido, só uma formalidade ali de relacionamento. Então, é toda uma dinâmica que a gente tem que levar em consideração que justifica a sabotagem dessa mãe. Mas é uma mãe, pessoal, que toda vez que ela percebe que os filhos estão se desgarrando demais do ninho, ela dá um jeito de trazê-los de volta. Então ela lança mão de estratégias diversas, ela pode forjar ou até psicossomatizar, pessoal, tudo isso de uma forma muito inconsciente, um adoecimento, que aí vem todo mundo resgatá-la, ela pode se colocar numa enrascada, que aí vem todo mundo resgatá-la de novo, ou ela pode, depois que ela percebe, isso aqui é mais cruel, pessoal, ela percebe que os filhos estão melhorando a nível de autoestima, autoconfiança, ela começa a fomentar um certo questionamento em relação a esses avanços. Não, mas você ainda não está pronto para fazer isso não. Você não pode assumir esse tamanho de responsabilidade não. Não, você tem muito o que aprender ainda. Então, esse tipo de estratégia, pessoal, é utilizada de maneira a aprisionar o sujeito no ninho, mas veja, com o passar do tempo a gente já sabe o que isso vai dar. Isso se transforma naquilo que comumente hoje as pessoas chamam de relacionamento tóxico. Ou seja, o sujeito nepentes no caso, ele é levado a crer que ele precisa daquela dinâmica afetiva. Não, eu preciso do carinho da minha mãe, eu preciso manter os vínculos com a minha raiz, com a minha ancestralidade, com a minha família original. Eu preciso receber esse aporte de atenção, esse aporte de afeto, esse aporte de apoio da parte deles. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui está cobrando um preço muito caro, porque toda vez que eu passo um certo tempo aqui e eu sinto que finalmente agora eu consigo arregimentar a força que é necessária para me desgarrar daqui, parece que isso me puxa de volta. Então o sujeito ele começa a perceber que aquele nutriente que lhe é dado é tóxico ao mesmo tempo. Daqui a gente já consegue conduzir uma leitura metafísica acerca do porquê de suas intolerâncias alimentares, porque o afeto que ele recebia, esperava-se que aquele afeto voltasse, não era um amor incondicional, pessoal, bendita questão, né, da falta dessa percepção de amor incondicional. Esse amor por ele vai ser cobrado uma fatura. Se eu não correspondê-lo eternamente, ai de mim se eu não correspondê-lo eternamente, um preço muito caro vai me ser cobrado posteriormente. Pronto, pessoal, agora a gente já tem condições, com base em todas essas informações que a gente já pôde extrair, do miasma a que nepentes pertence, do reino a que pertence, do estágio, pronto, a gente já tem a faca e o queijo na mão para finalmente perscrutar o núcleo do sofrimento do sujeito nepentes. Às vezes, pessoal, aqui eu estou falando de um amor condicional, mas que existiu, por outro lado, alguma atenção, algum afeto direcionado a esse sujeito. Mas a gente pode estar falando também de uma pessoa que teve uma origem, uma infância, a gente pode encontrar uma pessoa cuja criação foi marcada por várias hostilidades. Então aquela pessoa que não recebeu aporte afetivo nenhum, muito pelo contrário, violência física e violência de todos os tipos que vocês puderem imaginar. E pior, não raro, nós vamos encontrar sujeitos nepentes que não apenas sofriam violência doméstica, mas também sofriam bullying na escola. Então são pessoas que não tinham absolutamente nenhum ponto de alívio, não tinham nenhum porto seguro. Nós podemos encontrar essas pessoas e quando elas se deparam, pessoal, aí é que está. Algo muito curioso que aparece quando essas pessoas se deparam com pessoas que têm aquela boa vontade de lhes direcionar atenção, cura, reparo, afago. Veja bem, muitas vezes a pessoa nem sabe o que é isso. E se aquela pessoa recebeu um amor condicional, se é amor fatureiro, né? A gente falou aí da mãe manipuladora, a pessoa também não sabe o que é isso, aquele afeto desinteressado. O sujeito que sofreu muita violência não conhece nenhum afeto e o que tinha o afeto lá, mas com cobrança de fatura, ele nunca conheceu o afeto verdadeiro, aquele afeto incondicional. Então a gente está falando, pessoal, de pessoas que não sabem o que é ser amada realmente, sem qualquer tipo de cobrança, aquele amor ideal mesmo, amor com A maiúsculo, desinteressado, só quero que você fique bem, só quero que você seja feliz. Eu nem precisa haver essa reciprocidade, eu te amo única e exclusivamente pelo que você é, que é o amor que a criança deve receber, no fim das contas, para que ela feche os seus contornos afetivos e consiga desenvolver força, a força de que ela necessita
para se confrontar com o mundo. Então o sujeito não recebeu isso e quando ele recebe há uma certa desconfiança. Provavelmente vocês já se depararam com pessoas que, quando você as elogia ou quando você tenta ser bom com elas, benevolente, elas têm parece que uma certa ressalva. Quanto mais você tenta acalentar, parece que mais arredias elas se tornam. Exatamente por isso, porque elas aprenderam a desconfiar disso que se denomina amor. Elas não confiam mais em qualquer demonstração de afeto. É claro, pessoal, que com o tempo, e principalmente se a pessoa recebe esse medicamento, ela vai se tornando mais receptiva à recepção principalmente do verdadeiro afeto. Mas, em princípio, ela sempre acha que existe algum veneno por trás daquilo, existe alguma tentativa de manipulação. O estágio 12, como um todo, é 100% desconfiado. O pessoal ele sempre acha... O drama aqui, né, justamente... Estão querendo roubar o meu trono? Eu não fui teimoso, conservador, quando eu deveria rever os meus passos? Eu não sou teimoso porque eu teimei, eu estou insistindo numa estratégia que já deveria ter sido revista? Mas é claro, as pessoas estão percebendo isso. Por isso mesmo eu tive que ser tirano com elas. Eu estou pegando aqui como referência a crença, a percepção de mundo do sujeito Mercúrios. Então, bom, não é justamente o que está acontecendo? O meu poder, a minha influência não está sendo questionada? Então é claro que eu vou me tornar uma pessoa muito desconfiada. Por isso o Schouten traz aqui para a gente também o termo espionagem. Eu estou falando do sujeito na versão ativa, mas o sujeito nepentes normalmente é vítima de um sujeito que está nessa versão ativa aqui, ou seja, aquele sujeito opressor, manipulador, tirano, que normalmente foi sua mãe, normalmente foi seu pai, os colegas que lhe faziam bullying na escola, que fingiam que o acatariam em sua tribo, que fingiam que o aceitariam para depois ou se aproveitar da boa vontade dele, da ingenuidade dele, ou então utilizá-lo ali como capacho. Isso acontece muito nessas tribos, panelinhas que vão se formando na escola, até porque em algumas fases ali, infância, chegando à puberdade, a criança, o jovem, tem uma necessidade maior por aceitação, então faz tudo normalmente pela aceitação no grupo. Então todo esse histórico a gente pode encontrar aqui no sujeito nepentes de uma forma que ele já não acredita no afeto, ele já não acredita no amor desinteressado. Então é claro, tudo aquilo que ele toma como um nutriente, ele acaba digerindo mal. Em um aspecto afetivo, ou seja, com desconfiança, com certa repulsa. Nossa, você me elogiando, o que você quer? A pessoa está querendo alguma coisa de mim. E no aspecto mais material, concreto da coisa, a pessoa come e tem uma intolerância, come pouco, depois não consegue comer mais, parece que ela já está enfastiada daquilo ali, está cheia, empachada. Outra coisa, pessoal, que tem a ver com essa dinâmica que eu estou descrevendo, é que a gente pode encontrar aqui também pessoas que elas estão tão carentes de afeto, do amor verdadeiro, desse amor desinteressado, que exatamente por isso que elas comem pouco. Eu não sei se vocês já viram um relato maravilhoso de Madre Teresa de Calcutá, ela dizendo que ela se deparou com uma menininha ali de rua, ela tomou essa menina para que pudesse ser cuidada, mas quando ela encontrou essa menininha, ela deu um pedacinho de pão para ela, que viu que ela estava faminta, olhou nos olhos dela e viu que ela estava faminta. E ela ofereceu o pão e essa menininha, ela mordiscava, ela mordia aos poucos o pão. E aí a Madre Teresa encorajava, dizia, minha querida, mas você pode comer, come seu pão todo. Mas a criancinha diz para ela algo que foi muito emocionante esse relato. Pessoal, é fácil vocês acharem no YouTube. A criancinha diz que não, eu vou comer aos poucos porque eu não quero que isso acabe. Eu tive isso tão pouco na minha vida que eu não quero que isso acabe de jeito nenhum. Eu quero eternizar o prazer de comer esse pão. Então ela ia comendo migalhinha por migalhinha. Isso aqui explica também a relação, na verdade, do sujeito nepentes com a comida. Então o afeto também é algo tão raro, é uma coisa tão escassa que ele sente que, nossa, eu recebo isso aqui, meu Deus... Não preciso de mais nada, também eu nem quero mais, porque se eu chegar ao ponto de declarar que eu preciso de mais, é porque esse pouquinho aqui vai ter acabado. Então eu quero aproveitar o máximo possível desse pouquinho para não precisar disso tão cedo, para não padecer da escassez de afeto tão cedo. Então veja, pessoal, nós estamos falando de uma carência inimaginável, mas não é uma carência declarada. O sujeito, ele não... Exatamente pelo fato dele ter sido vetada essa necessidade de afeto desde a infância, normalmente, então ele já não acredita que se ele pedir
abertamente, se ele demonstrar de uma forma bem clara e explícita a carência dele, ele será correspondido. Muito pelo contrário, se ele mostra o quão sequioso de afeto ele está, aí é que ele acredita que ele vai ser esmagado, porque na máxima vulnerabilidade dele, que foi na fase de infância, foi quando ele foi mais traído nesse sentido. Quando ele mais mostrou a sua vulnerabilidade, quando ela estava mais em carne viva, foi quando, ele foi mais sacaneado, no fim das contas. Então é claro que ele já não confia tanto nas pessoas a esse ponto, de deixar claro do que ele precisa. Então ele sempre acha que as pessoas vão utilizar dessa carência, se ela estiver muito explícita, sempre vão utilizar dessa carência para manipulá-lo e escravizá-lo, levando em conta essa sua necessidade de receber aporte afetivo. A desconfiança em relação às pessoas, de que as pessoas vão se utilizar da carência que ele eventualmente demonstrar para manipulá-lo, para se aproveitar dele, pessoal, chega a um ponto em que essa é outra faceta desse medicamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que têm verdadeiro pavor de perder o controle, inclusive com bebida. Então aquela pessoa que ela fala que ela não bebe, não é porque ela não gosta de álcool, mas é porque ela não gosta da sensação de perda de controle, porque ela fica desconfiada, ela acha que os outros vão se aproveitar dela, porque ela está ali naquela postura de vulnerabilidade, porque não está conseguindo controlar a situação. Então são pessoas que elas sentem que tem que estar em estado de alerta o tempo inteiro. A todo momento pode ser que a sobrepujem de novo para colocá-la dentro daquele patamar de manipulação eterna, de novo para colocá-la dentro daquela dinâmica de barganha manipulativa. Te dou um pouquinho, gostou, criatura, mas para ter mais agora você vai ter que fazer o que eu quiser que você faça. Então o sujeito está cansado disso, não aguenta mais isso, então ele evita maximamente cair em qualquer tipo de armadilha que ele consegue deduzir que vai levar ele para aquele ciclo vicioso em que ele esteve, especialmente no seu núcleo familiar, muito provavelmente, pessoal. Então, ele não confia em ninguém, basicamente, especialmente aquelas pessoas, pior no caso aquelas pessoas que estão demonstrando algum nível de boa intenção, que a boa intenção é aquele afeto que pode ter uma fatura por trás. Então, claro, bom, eu vou beber onde, pessoal, normalmente? Eu vou beber no momento ali de confraternização. Só que eu não fico mais tranquilo nesses momentos. Por que eu estou mais tenso ainda? Porque eu estou meio de amigos, e amigos normalmente eles direcionam afeto, mas quem direciona afeto é com essas pessoas que eu tenho que tomar mais cuidado. Então vocês percebem que o sujeito não tem alívio em momento nenhum, no fim das contas, nem quando ele deveria relaxar, ele consegue relaxar, pessoal. Então, até a título de autopreservação, para se defender desse tipo de armadilha, ele costuma utilizar muito da estratégia do moralismo. Que o moralismo, pessoal, moralismo, não estou falando da moral, do moralismo, que seria uma caricatura da moral, né? Versão extrapolada e simplificada do que seria a moral. Então o sujeito, ele leva muito à risca, como se fosse uma espécie de código de conduta, um código protocolar rígido que ele deve obedecer, onde há uma categorização ali de tudo aquilo, todas as atitudes que são boas ou más. Então, só que tudo é interpretado de uma forma muito preto no branco. Então a gente já sabe mais ou menos no que isso vai dar. Ah, a pessoa está andando com aquela roupa, é gente ruim, é gente depravada. Ah, a pessoa não está aí na igreja, é infiel. As pessoas vão para o inferno. Então é uma interpretação quase amputada, quase não, né? Totalmente amputada da realidade. É uma visão totalmente parcializada, recortada da realidade, obviamente tudo que compõe a realidade, que são as pessoas. Mas o sujeito lança mão disso para quê, pessoal? Para se proteger, para tornar o processo de leitura dos outros mais simples. Então, bom, se me ensinaram que uma pessoa que anda com aquele tipo de roupa tem uma probabilidade dela me sacanear, tem uma probabilidade maior dela me faltar com respeito, dela me trair, então eu vou evitar interagir com toda e qualquer pessoa que se vista minimamente parecido com aquilo ali. Então veja, é claro que é uma tentativa de autopreservação. É claro que embutido nisso está o desejo de minimizar a probabilidade que eu seja vítima novamente daquelas armadilhas de manipulação. Letícia, mas por que você está falando que esse medicamento é excelente para exonerações? Por que você está falando que é um medicamento carro-chefe, um medicamento coringa para quando as exonerações emocionais saem de controle? Pessoal, porque entenda o seguinte aqui, a partir de tudo que eu expus para vocês,
A que conclusão vocês já deveriam ter chegado? É que essa pessoa ela nunca desabafou na vida dela. Desabafou no máximo com os botões dela. Veja bem, eu não sinto como porto seguro aquelas pessoas que me direcionam a atos de bondade, aquelas pessoas que têm intenção de me ajudar, muito pelo contrário. Ou seja, eu desconfio de todo mundo e muito mais dessas pessoas que me direcionam bondade, porque foram essas pessoas que, lançando mão de uma intenção supostamente boa, elas me colocaram nessa teia de aranha, elas me capturaram dentro ali do potinho de ácido da planta. Então foram justamente essas pessoas que me seduziram com o seu doce, que me capturaram. Primeiramente os meus pais, depois os meus colegas de escola e tantas outras pessoas com quem eu interagi e que eu acabei caindo na teia, na lábia delas, e elas acabaram me escravizando, levando em consideração a minha necessidade de afeto evidente. Então, claro, pessoal, que essa pessoa ela nunca se permitiu falar sobre as suas problemáticas com ninguém. Imagina, você desde que você se entende por gente, você padeceu de várias dificuldades, de vários sofrimentos, e nunca contou isso para ninguém. Você nunca dividiu suas dores com absolutamente ninguém. Ou seja, pare para pensar um pouquinho, pessoal, no quanto de a carga de feridas não cicatrizadas que palpitam no peito do sujeito nepentes. E aí vocês vão entender que em algum momento nenhum psiquismo de ninguém mais forte que essa pessoa seja é um cancerínico, ou seja, a pessoa ela já tem uma certa casca grossa. Imagina quando isso rompe, pessoal, são feridas de anos que vêm à tona. Por isso mesmo é um medicamento tão efetivo para essa espécie de sangria exonerativa. Parece que a coisa não vai parar, parece que a pessoa só vai se afundar. A gente até começa a desconfiar se realmente está sendo um processo benéfico ou não. Então, a partir dessa dinâmica, vocês já conseguem deduzir, pessoal, o quanto esse sujeito reprimiu. Porque ele nunca encontrou porto seguro. Por que não encontrou porto seguro? Porque o porto seguro era o alvo maior de desconfiança dele. Então daqui vocês já depreendem quanta carga por sair esse sujeito acumulou. Então pensem em nepentes, pessoal, para processos como medicamento de suporte, como simílimo também, evidentemente. Às vezes vocês acompanham um caso onde essa imagem psicopatogenética que eu estou compartilhando com vocês, ela é perfeitamente compatível com o que vocês estão acompanhando na clínica de vocês, mas às vezes vocês poderão ter em nepentes um excelente auxiliar àquela exoneração desencadeada por um outro simílimo. Queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima, onde finalmente daremos continuidade ao estudo do Organon. Forte abraço!